Oi, gurizada, bom dia para vocês. Essa semana nós vamos estudar, geometria espacial, os sólidos geométricos, ou mais conhecido como figuras em 3D, três dimensões, pessoal? Comprimento, largura e altura. Comprimento, largura e altura. Então nós vamos estudar essas figuras geométricas extremamente importantes para nós, ok? E nós vamos estudar propriamente dito então os prismas. O que são prismas? São figuras geométricas, são sólidos geométricos, formado por faces planas. Faces planas, linhas retas, que possuem base superior e base inferior. Tanto a base superior quanto a base inferior, base superior e base inferior, base superior e base inferior, elas são iguais, tá bom? Então os prismas são sólidos geométricos, são figuras em 3D, mas os prismas em especial são formados aqui, sempre por linhas retas, linhas retas, linhas retas. Essas linhas retas aqui, nós chamamos de arestas, arestas. E esses pontinhos aqui, esses pontinhos que eu estou botando em vermelho aqui, esses pontinhos, eles são chamados de vértices. Vértices do prisma, ok? Vou apagar aqui para vocês os vértices do prisma. Então aí eu botei alguns exemplos de prismas, de sólidos em 3D, formado por faces planas e linhas retas, com base superior e base inferior. Então todo prisma tem que ter linhas retas, base superior e base inferior. Ok? Então eu botei alguns exemplos de prismas aí, O prisma de base triangular. Por que a gente chama de base triangular? Porque a base, é um triângulo. O prisma de base quadrangular. Por que quadrangular? Porque a base, é um quadrado. E o prisma de base hexagonal. Por que base hexagonal, como a maioria das pessoas falam? Porque a base é um hexágono, figura plana formada por 6 lados. E vocês estão vendo que todos os prismas aqui, eles possuem faces. Por exemplo, esse aqui, esse do meio, prisma de base quadrangular, ele é formado por faces retangulares aqui, retangulares, Esse aqui, o prisma de base hexagonal, formado por faces retangulares, Mas tem outros prismas aí em especial, Aqui eu botei dois tipos de prisma, O prisma oblíquo, que é o prisma que tem uma leve inclinação, e o prisma reto, em que as arestas, são todas elas retas, na vertical. O prisma oblíquo, as arestas estão meio inclinadas. Este prisma oblíquo aqui, nós não vamos estudar no início, Nós vamos estudar neste início, nós vamos estudar os prismas retos, ok? E aí eu botei agora aqui, vou colocar para vocês alguns exemplos, de prismas, os que nós vamos estudar já de início. Este é o prisma chamado de bloco retangular, ou o famoso paralelepípedo. O outro prisma que nós vamos estudar é o cubo. Mas voltando aqui para o paralelepípedo, nós conseguimos ver que o paralelepípedo ou o bloco retangular, ele é formado por comprimento, largura e altura. As três dimensões, uma diferente da outra. Por isso que uma é chamada de A, outra de B e outra de C. E olha só, quantos vértices tem o bloco retangular? Olha aqui, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices, Quantas arestas,
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faltou alguma aresta? Faltou, né? 9, 10, 11, 12. 12 arestas, né, gente? Isso é o bloco retangular, o nosso bloco retangular, né? Então, o bloco retangular, ele possui, nem todas as arestas são iguais. Já o nosso cubo, né? O nosso cubo, ele já possui todas as arestas iguais e todas as faces, todas as faces, né, até aquelas que nós não estamos enxergando ali, elas também têm o mesmo tamanho. Por quê? Porque o cubo, ele é formado por 8 vértices e 6 faces, e essas 6 faces são um quadrado. Cada uma das faces é um quadrado. Já o bloco retangular, ele não tem 6 faces iguais, né? Ele possui 6 faces, mas todas elas não são iguais. Correto, gente? E assim vai indo. E durante, né, então, esta semana nós vamos estudar em especial um dos prismas. Qual é o prisma? O bloco retangular. E o que nós vamos trabalhar no bloco retangular? A área total do nosso bloco retangular, que é dada pela formulazinha 2 vezes A vezes B, A vezes C e B vezes C. Lembrando que A é a medida aqui de baixo, é o comprimento. B, a largura ali, E C é a nossa altura. Então essa é a formulazinha para calcular a área de um paralelepípedo ou de um bloco retangular. E aqui o cubo, né, mostrando aqui alguns detalhes importantes do cubo, né, que eu já havia falado lá no bloco retangular, né? Ali a primeira figura, né? Então está mostrando uma das faces do cubo. Agora a segunda figura, né, mostrando as arestas do cubo, né, algumas arestas, né? E a terceira figura ali, mostrando os vértices do nosso cubo. Também no nosso bloco retangular. Por que eu sei que essa figura é um bloco retangular? Porque as medidas, as dimensões, são diferentes. Se fosse um cubo, aqui seria A, aqui seria A e aqui também seria A. Como não é, né? O comprimento é A largura é B e a altura é C, então nós temos aí diante de nós um bloco retangular. E o bloco retangular, ele também tem uma parte muito importante, assim como o cubo. Ele tem uma linha lá na base. A gente sabe que isso aqui é um prisma, por quê? É formado por linhas retas, formado por linhas retas, possui base superior e a base inferior. Então, vendo que a base inferior tem uma linha, uma diagonal aí, essa linha é chamada de diagonal da base. E essa linhazinha tem como calcular o valor dela. Qual é a formulazinha? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é este A? É o comprimento do nosso bloco retangular. Quem é este B? É a nossa largura. Estão vendo que isso aqui formou o teorema de Pitágoras aqui, Então essa formulazinha saiu do teorema de Pitágoras. E o cubo também tem uma outra diagonal. Essa é extremamente importante. Que é essa outra diagonal, olha só, agora ela não está mais na base. Ela vai de um vértice lá de cima da base superior a um vértice lá embaixo na base inferior, cortando o nosso prisma, né? Passando pelo centro aí do nosso prisma. E essa é a famosa diagonal do paralelepípedo. Como é que ela é calculada? Com as 3 dimensões do paralelepípedo: comprimento, largura e altura, né? O A representa o comprimento, o B representa a largura e o C representa a altura. Como é que a gente calcula essa diagonal? Raiz quadrada do comprimento ao quadrado, mais a largura ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Então essa formulazinha também iremos trabalhar durante esta semana. E a última formulazinha que nós vamos trabalhar no nosso
paralelepípedo é o volume, é a quantidade de objetos que eu consigo colocar dentro do nosso paralelepípedo, é a quantidade de líquido, a quantidade de água, a quantidade de qualquer coisa que eu consigo colocar dentro do nosso paralelepípedo, dentro do nosso prisma. Como é que se calcula o volume, então, de um paralelepípedo? Olha ali o volume. A vezes B vezes C, ou seja, é a medida do comprimento vezes a largura e vezes a altura. Né, pessoal? Então, terminou ali a apresentação dos slides para vocês. Então, nós vamos trabalhar, então, de imediato essa figura, este prisma, o bloco retangular. Vamos trabalhar o volume, vamos trabalhar a diagonal desse bloco retangular, também chamado de paralelepípedo. Vamos trabalhar a diagonal da base deste paralelepípedo, deste bloco retangular. Vamos trabalhar também a área deste bloco retangular. Então essas formulazinhas de agora em diante, vocês devem saber essas formulazinhas de cor. Beleza, gurizada? E aí, gurizada, então agora nós vamos partir, né, gurizada, para fazer algumas atividades, alguns exercícios, alguns exemplos aqui no quadro sobre o prisma, o bloco retangular ou paralelepípedo. Eu falei no início do vídeo, né, que isso aqui é um bloco retangular, isto é um prisma, porque ele possui arestas, ó, linhas retas, né, possui uma base superior aqui em cima, ó, e uma base inferior aqui, ó, aqui embaixo. Então isso é o nosso paralelepípedo. Bom, tem várias maneiras de calcular a área total de um paralelepípedo, né? A área total, AT, várias maneiras. Quais maneiras? Eu posso pegar as laterais dessa figura e calcular a área de cada lateral, e depois somar todas as áreas. Essa é uma maneira. Dá mais trabalho? Dá. Fica certo? Fica. Mas dá mais trabalho. Por exemplo, olha só. Vamos imaginar um bloco retangular com o comprimento valendo 6, a largura, sei lá, valendo 2 e a altura valendo 4. Se eu quisesse trabalhar a área dessa figura não usando a forma, usando pedaços da figura, né, dividir em pedaços, olha o que eu teria. A base, olha a base aqui, ó. A base tem 6 de comprimento e a largura 2. Imagina o chão aqui. Então o chão é um retângulo 6 por 2. Um retângulo 6 por 2 me gera uma área de 12. Né? Então a parte de baixo, que eu acabei de calcular que deu 12, é a mesma de cima, porque aqui também é 6 e aqui é 2. Então eu tenho 12 mais 12. Né? Agora olha aqui. A lateralzinha aqui, ó, essa lateralzinha é 2 por 4. Então eu tenho a área dessa parte aqui, eu já tenho 8. Deste outro lado aqui é o mesmo tamanho desse aqui, é a mesma área. Então eu tenho 8 aqui e 8 aqui, eu já tenho 16. Né? Eu já tenho 16. O que faltou para mim agora? Faltou a parte da frente aqui, ó, do nosso bloco retangular. A parte da frente, que é igual à parte de trás lá. Ó, eu tenho 6 por 4. 6 por 4. 6 por 4, 6 vezes 4, 24. Então eu tenho 24 aqui e 24 lá atrás. 24 e 24. Aqui eu já tenho 24 também. Ó. 24. Né? Então eu teria que calcular a área de tudo isso daí, de pedaços por pedaços, né? E depois somar tudo. Para alguns é mais tranquilo. Para outros dá mais trabalho. Então eu sempre digo assim, ó, se não sabe a fórmula, faz isso. Faz aquilo dali. Calcula a área de cada pedaço da figura, a parte da frente, a parte de trás, a lateralzinha aqui, que é igual a essa outra lateral, né? A parte de cima é a mesma área da de baixo. Soma tudo. Agora, quem não gosta de fazer isso aí, porque imagina tendo que fazer isso aí para todas as figuras, dá uma trabalheira. Então eu sempre proponho para nós usarmos a fórmula da área. 2 vezes, área total de um bloco retangular, de um paralelepípedo. Área total. 2 vezes
comprimento vezes largura mais comprimento vezes altura mais largura vezes altura. Ou A vezes B mais A vezes C mais B vezes C. Então, quem é o A? O A aqui é 6, ó. 6 vezes. Quem é o B? O B é 2. Mais. Quem é o A de novo? É o 6. Quem é a altura? A altura é o 4. Mais. Quem é o B? O B é 2. Quem é o C? O C é 4. Muito mais tranquilo assim. A área total, 2 vezes. 6 vezes 2, 12. Mais 6 vezes 4, 24. 2 vezes 4, 8. Então, olha só. A área total, 12 mais 8 aqui dá 20. 20 mais 24, 44. 2 vezes 44. A área total, 2 vezes 44, 88. Como aqui não está em unidade nenhuma de área, né? Não está em centímetro, metro, nem quilômetro, então a gente sempre coloca 88 unidades de área. Mas vamos supor que eu tivesse colocado em centímetros. Se fosse centímetros, a nossa resposta ficaria a área total, 88 centímetros quadrados. Nós devemos colocar a unidade de medida. Como estou lidando com área, é centímetros quadrados. Se fosse metros, metros quadrados. Se fosse quilômetro, quilômetro quadrado. Beleza, pessoal? Este é só o primeiro exemplo para calcular a área de um paralelepípedo. Facilzinho, né? Então, peguei a formulazinha, tenho comprimento, tenho largura e tenho altura, substitui na fórmula e acabou. Então, este 88 é tudo somado. É a parte da frente com a parte lá de trás. É a parte de cima com a parte de baixo. Essa lateral somada com essa outra lateral ali. Isso aí é a área total de um paralelepípedo. Então, logo em seguida agora, né, nós já vamos para um novo exemplo em que nós vamos calcular somente a área lateral deste paralelepípedo. Espera aí, não vai embora. Assiste mais essa parte de novo. Assiste a área de novo, mas não vai embora. Fica assistindo aí, belezinha? Bem, gurizada, olha só. Dentro da área total, nós também podemos calcular somente a área lateral. O que vinha a ser a área lateral? É a área da parte lateral do nosso bloco retangular. Não conta a parte de cima e não conta a parte de baixo. Então eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso calcular a área total, né? Eu posso calcular a área total, que vocês sabem que a formulazinha 2 vezes A vezes B mais A vezes C mais B vezes C. Eu posso calcular a área total e dessa área total subtrair a parte de cima e a parte de baixo. Aí eu passo a ter a área lateral da figura. Então eu estou usando a mesma figura antes, ó. 6 centímetros de lado, 2 centímetros o outro ladinho aqui, né? 6 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura, 4 centímetros de altura. Estou usando a mesma figura, as mesmas medidas, as mesmas dimensões. Então, se eu fosse calcular a área total dessa figura, né? A área total, 2 vezes 6 vezes 2, mais 6 vezes 4, mais 2 vezes 4. E a gente viu que essa área total deu 88 centímetros quadrados. Mas eu quero, olha só, eu quero área lateral. Quem é a área lateral? É os 88 menos quem? Menos quem? Olha só. Menos a base inferior e a base superior. Quanto que mede a base? Qual é a área da base inferior? Ó, 6 por 2. 6 por 2. Essa é a base inferior. 6 por 2. Só que esse 6 por 2 também aqui em cima, ó, 6 por 2, é a área de cima também. Então, menos 2 vezes 6 por 2. Então, a área lateral vai ser 88
menos 6 vezes 2, 12. 2 vezes 12, 24, né? A área lateral vai ser 8 menos 4, 4. 8 menos 2, 6. 64 centímetros quadrados. Esta é a nossa área lateral. É uma maneira de fazer isso. Então, eu calculei a área total e subtraí da base inferior e da base superior. Está pronto a nossa área lateral representada pela letra A maiúsculo e a letra L. A letra L um pouquinho mais assim embaixo, que geralmente a gente deixa lá na geometria espacial, né? Então, bem facilzinho. Área total, calculei toda ela e subtraí da parte de cima e da parte de baixo. Eu passei a ter a área só das laterais do nosso bloco retangular. Né? Qual é a outra maneira que eu tenho de fazer isso aí para chegar no mesmo 64? No mesmo 64. Então, a outra maneira é fácil também. E aí vai da cabeça de cada um, né, gurizada? Da cabecinha de vocês, ó. Essa parte aqui da frente, 6. Né? 6. Qual é a altura? 4. 6 por 4. Então, eu tenho 6 por 4, área lateral. Só que 6 por 4 é tanto aqui na frente, a parte da frente da figura, quanto a parte de trás. Então é 2 vezes 6 por 4. Mais, né? Então essa parte daqui da frente e a lá de trás já está calculada. Falta quem? Essa daqui e essa de trás ali. Ó, 2 por 4. 2 por 4. Quantas vezes isso? 2 vezes. Por quê? Porque essa área lateral aqui, ó, 2 por 4, também tem nesse cantinho aqui. Então, a área lateral, 6 vezes 4, 24. 2 vezes 24 mais 2 vezes. 2 vezes 4, 8. A área lateral, 2 vezes 24, né? 48 mais 2 vezes 8, 16. A área lateral, 64 também. 64 centímetros quadrados. Barbadinho. Então agora a escolha para calcular a área lateral é com vocês. Vocês vão escolher a maneira que vocês vão fazer para calcular essa área lateral. Se vão calcular a área total primeiro e subtrair da parte de cima e da parte de baixo, ou se vão direto para o cálculo da área lateral. Belezinha? Enquanto isso, né, gente? Assistam de novo essa parte para ficar sempre firme nesse conteúdo aí. Belezinha? Beleza, gurizada? Agora nós vamos trabalhar o volume do bloco retangular. E o volume do bloco retangular ele serve para vários outros prismas. Por quê? Porque volume é área da base vezes altura do objeto. Só que no bloco retangular, para ficar mais simples, mais fácil, a gente escreve volume como sendo comprimento, que vocês não vão enxergar, né? Vou pegar uma outra cor. Comprimento vezes largura vezes altura. Este é o volume do nosso paralelepípedo, do nosso bloco retangular. Comprimento vezes largura vezes altura. Então, o volume vai ser 6 vezes 2 e vezes 4. Né? Então, o volume vai ser 6 vezes 2, 12 vezes 4. Volume igual a 48. Como o volume ele envolve as três dimensões, comprimento, largura, altura, e está em centímetros, volume a gente sempre escreve em centímetros cúbicos. Escrever maior aqui, cúbicos. Então, área, quadrados, centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados. Volume, centímetros cúbicos, metros cúbicos, quilômetros cúbicos. Sempre ao cubo. Mas o volume, pessoal, né? Eu usei a formulazinha geral aqui para bloco retangular. Mas na realidade, volume de um prisma sempre vai ser área da base vezes altura H. Vamos se acostumando com as fórmulas. É muita fórmula. Fórmula que não acaba mais.
Então o volume de um prisma ou de um bloco retangular, como é o caso que nós estamos vendo agora aqui, também pode ser dado por área da base vezes a altura. Olha só, volume. Quem é a área da base? A base está aqui, ó. Isso aqui é a base. Esta é a base. 6 por 2. Então a área da base ali, ó, 6 por 2. 6 vezes 2. É um retângulo. A base é um retângulo. Qual é a forma da área de um retângulo? Base vezes a altura daquele retângulo. A base vezes a altura daquele retângulo. Se eu fosse projetar este retângulo para cá, né, eu teria um retângulo 6 por 2, né? É a parte inicial da área da base. E agora vezes a altura. Qual é a altura desse paralelepípedo? A altura ali é 4. Vai dar a mesma coisa, os nossos 48 centímetros cúbicos. Esta então é a formulazinha para calcular o volume de um prisma. Volume de um prisma, área da base vezes a altura. Professor, mas eu quero usar aquela formulazinha ali para o paralelepípedo. Não tem problema, bota tudo direto. Mas eu mostrei isso porque nem toda figura vai ser um bloco retangular. Nem toda figura vai ser um bloco retangular. Aqui nós podemos usar aquela formulazinha ali porque a base é um retângulo. Quando nós estivermos trabalhando o cubo, ou melhor dizendo, quando nós estivermos trabalhando o prisma de base hexagonal, a base aqui vai ter 6 lados. Já vai mudar. Já não vou fazer mais base vezes altura. O cubo, né, a gente sabe que a área, o cubo é formado por 6 quadrados e a área de um quadrado é lado vezes lado. Há uma medida vezes ela mesma. Lado vezes lado. Mas isso nós vamos trabalhar o cubo na semana que vem. Por enquanto vamos ficar então com o volume de um cubo, que é A vezes B vezes C, ou a área da base vezes a altura. Tanto faz como tanto fez. Belezinha? Agora nós vamos para o cálculo da diagonal da base de um bloco retangular. Olha só, diagonal da base. Esta linha vermelhinha aqui, ó, essa aqui de baixo, na base. Se eu fosse desenhar a base, nós teríamos uma figura assim, ó. Mais ou menos uma coisa assim. Diagonal da base. Aqui é 6. Aqui é 6. E aqui, ó, é 2. Peguei a base do meu paralelepípedo, né? Isso aí não é um teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras. Diagonal da base ao quadrado, porque o dB é a hipotenusa, é igual a 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Mas nós vimos no início do vídeo que diagonal da base é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E foi justamente isso que a gente acabou de montar, ó. Porque o 2 agora passa para o lado de lá em forma de raiz. Eu passo a ter 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então a diagonal da base é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E quem é o A? Comprimento. Né? Ou a base aqui, ó, do nosso retângulo. Quem é o B? A altura do nosso retângulo. Porque a base do paralelepípedo é um retângulo. Então, tanto faz tu usar o teorema de Pitágoras para calcular a diagonal da base, ou usar direto a formulazinha da diagonal da base, que é a raiz quadrada do comprimento ao quadrado mais a largura ao quadrado, beleza? Aí continua aqui, ó, diagonal da base igual raiz quadrada, 6 ao quadrado, 36, 2 ao quadrado, 4, diagonal da base igual a raiz quadrada de 40. Raiz quadrada de 40 não tem raiz exata, então tem que fazer a decomposição. Então, diagonal da base é igual. 40, todo mundo sabe que é 5 vezes 8. 8 vezes 5. 8 é 2 ao quadrado vezes 2. Vezes 5. O que é que sai da raiz? Sai o número 2. Então, a diagonal da base vai ser igual a 2 raiz de 10. E eu vou botar a unidade de medida centímetros, porque a gente estava calculando o comprimento desta linha ali, da diagonal que corta a base ali do nosso retângulo. Esse retângulo é a base do nosso
paralelepípedo. Beleza? Essa então o cálculo para a diagonal da base, que não é difícil, ok? Bom, agora eu vou apagar para mostrar a diagonal do paralelepípedo. Tá? Então a diagonal do paralelepípedo é uma outra formulazinha. Eu também mostrei para vocês no início do vídeo. Diagonal de um paralelepípedo usa a direta forma. A ao quadrado mais b ao quadrado mais o c ao quadrado. Diagonal do paralelepípedo. Quem é o a? É o comprimento, ó, 6 ao quadrado mais o b, a largura, 2. 2 ao quadrado mais o c, a altura, 4. Diagonal do paralelepípedo vai ficar igual. 6 ao quadrado, 36, mais 2 ao quadrado, 4 mais 4 ao quadrado, 16. Diagonal do nosso paralelepípedo, ou diagonal do bloco retangular, como queiram chamar, raiz quadrada. 36 mais 4, 40, mais 16, 56. Né? Então, diagonal do paralelepípedo, 56 vai ser 2 ao quadrado vezes 2, né? Vezes 7. 7 vezes 8, 56. Então, diagonal do paralelepípedo, sai o 2 da raiz, fica lá dentro quem? O 2 e o 7. 2 vezes 7, 14 centímetros. Essa é a formulazinha, então, para calcular a diagonal do paralelepípedo. Lembrando, né, gurizada, quando pegar um exercício e ele disser, calcule a diagonal do bloco retangular, ele está pedindo para calcular a diagonal do paralelepípedo com essa fórmula aqui. Ele não está pedindo para calcular a diagonal da base. Quando é que eu vou usar a formulazinha para a diagonal da base? Quando ele disser, calcule a diagonal da base. Se não aparecer a expressão base, é para calcular direto a diagonal do paralelepípedo. Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, com isso, a gente calculou hoje área do bloco retangular, volume do bloco retangular, área lateral do bloco retangular, diagonal da base do bloco retangular e diagonal principal, né, ou diagonal do nosso paralelepípedo. Ok, gurizada? Assistam o vídeo mais de uma vez, várias vezes, para entender bem a nossa matéria dessa semana. E semana que vem nós vamos entrar com o estudo do cubo. Beleza? Um forte abraço para vocês e até a próxima!